A chuva castigava o telhado de amianto do paiol, criando uma cacofonia aflitiva que cortava a madrugada gélida de agosto. Tiago de Melo, com seus 7 anos incompletos, se aninhou ainda mais no canto mofado onde buscara abrigo, seus bracinhos mirrados envolvendo os joelhos esfolados. Suas vestes puídas escorriam água barrenta da tempestade que o pegara desprevenido na estrada de terra, longe de Careiro da Várzea, onde passava os dias tentando a sorte com os turistas desavisados. O garoto não fazia ideia de onde estava. Correra a esmo quando os primeiros trovões ribombaram no céu breu, movido unicamente pelo instinto de sobrevivência que aguçara nos 3 longos anos desde que a malária levara seus pais. Seus olhos amendoados, desproporcionalmente grandes para o rosto magro e marcado pela fome, espreitavam apreensivos as sombras que se moviam em torno das sacas de juta empilhadas. O paiol exalava um cheiro de palha molhada e barro, uma fragrância que o transportava vagamente a tempos melhores, quando ainda tinha um lar. De repente, um grito lancinante rasgou o silêncio da noite, vindo da direção do casarão que mal distinguia através das frestas da madeira carcomida. Tiago sentiu o coração disparar. Não era um grito de pavor ou fúria, era algo distinto, mais visceral, mais animalesco. Outro grito ecoou em seguida, mais prolongado e desesperado, fazendo-o tremer não de frio, mas de uma agitação que não conseguia decifrar. Impelido por uma curiosidade que invariavelmente o colocava em apuros, o menino se arrastou até uma fenda maior na parede do paiol e espiou na direção dos gritos. A luz vacilante de um lampião tremeluzia numa pequena edícula anexa ao casarão, um local que parecia servir para guardar ferramentas de roça. Os gritos emanavam de lá, acompanhados agora de uma voz feminina murmurando palavras que o vento impedia de discernir com clareza. Tiago hesitou. Sabia que não devia estar ali, que se fosse descoberto, poderia ser repreendido ou enxotado de forma brutal. Já passara por isso inúmeras vezes antes, mas algo naqueles gritos tocou uma fibra sensível em seu peito franzino, despertando nele um anseio de ajudar que não conseguia explicar. Talvez fosse porque conhecia bem a melodia do sofrimento humano. Reunindo toda a coragem que sua pequena alma conseguiu juntar, Tiago abandonou o paiol e correu em direção à edícula, mantendo-se nas sombras. A chuva instantaneamente encharcou seus cabelos negros e seus pés descalços se enterraram na lama fria. Ao se aproximar da janela baixa, finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Uma jovem estava deitada sobre algumas esteiras improvisadas, o rosto contraído de dor e encharcado em suor, apesar do frio da madrugada. Seus longos cabelos ébanos grudavam na face pálida, enquanto suas mãos se aferravam desesperadamente a um pedaço de madeira que alguém lhe oferecera para morder. Tiago percebeu de imediato. Ela estava dando à luz, completamente desamparada. Os olhos do menino se arregalaram ao entender a gravidade da situação. Apesar de ser criança, a vida nas ruas o ensinara sobre muitas coisas que outras crianças desconheciam. Presenciara nascimentos de animais abandonados e, certa vez, até auxiliara uma gata de rua durante o parto de seus filhotes. Sabia que aquela mulher precisava de socorro e que algo poderia sair errado. A cada contração, a jovem mordia o pedaço de madeira para abafar os gritos, nitidamente preocupada em não acordar ninguém. Suas lágrimas se misturavam ao suor enquanto enfrentava sozinha a dor mais intensa que um ser humano pode suportar. Tiago sentiu o coração se apertar ao testemunhar tamanho suplício. Onde estaria o companheiro dela? Por que ninguém a socorria? Sem ponderar nas consequências, o menino bateu levemente na janela. A mulher olhou em sua direção, os olhos esbugalhados de surpresa e temor. Por um instante que pareceu uma eternidade, eles se fitaram. A jovem em trabalho de parto e o menino órfão encharcado pela chuva.
Então, outra contração a dominou, e ela gemeu baixinho, cerrando os olhos com força. Tiago não hesitou mais. Encontrou uma forma de entrar pela porta lateral, que estava apenas encostada, e se aproximou vagarosamente da mulher. Ela o encarou novamente, desta vez com menos medo e mais desespero. Tinha a aparência de alguém muito jovem, talvez uns 30 anos, mas naquele momento parecia uma criança amedrontada, implorando por amparo. "Não se avexe", sussurrou Tiago com sua voz fina, surpreendendo a si mesmo com a firmeza das palavras. "Eu vou ficar aqui com você." A mulher o observou por alguns segundos antes de assentir debilmente. Havia algo na presença daquele garoto magricelo e molhado que a acalmava de uma forma inexplicável. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos escuros ou a determinação com que se colocara ao seu lado, como um pequeno guardião disposto a protegê-la. "Qual o teu nome?" perguntou ela, entre uma contração e outra, tentando se distrair da dor. "Tiago de Melo", respondeu o menino, ajoelhando-se ao seu lado. "E o teu?" "Bia", conseguiu dizer antes que outra onda de dor a invadisse. Durante as próximas 2 horas, Tiago permaneceu ao lado de Bia, segurando sua mão quando as contrações se intensificavam e murmurando palavras de incentivo que ouvira outras mulheres proferirem na feira. Ele umedecia um pano com água da chuva que escorria do telhado para refrescar o rosto dela, e de alguma forma sua presença parecia dar ânimo à jovem mulher para continuar lutando. Quando finalmente o bebê veio ao mundo, Tiago testemunhou o milagre da vida de uma forma que marcaria para sempre sua alma de criança. A pequena menina que nasceu não chorou imediatamente, deixando Bia desesperada. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Quando os olhos da recém-nascida se abriram e encontraram os de Tiago, ela emitiu um pequeno som, quase como um murmúrio de contentamento, e depois permaneceu estranhamente serena. "É uma menina", disse Tiago com reverência, seus olhos marejados de emoção que nem ele mesmo compreendia. Bia sorriu pela primeira vez naquela noite terrível, alternando o olhar entre sua filha e o menino que surgira como um anjo em sua hora mais difícil. "Iracema", sussurrou ela. "Seu nome será Iracema." Mas a serenidade daquele momento sagrado foi interrompida bruscamente quando se ouviram passos pesados se aproximando da edícula. Tiago sentiu o pânico tomar conta de seu pequeno corpo. Alguém se aproximava, provavelmente o dono da propriedade que descobrira a invasão. As passadas cessaram do lado de fora da porta, e uma voz grave e irritada ecoou através da madeira. "Bia, o que está acontecendo aqui? Por que essa porta está aberta desse jeito?" A jovem mãe fitou Tiago com desespero nos olhos, consciente de que não poderia explicar a presença da criança sem causar problemas sérios para ambos. O menino, por sua vez, sabia que sua vida poderia estar em risco se fosse flagrado ali, especialmente numa situação tão íntima e delicada. A maçaneta principiou a girar lentamente e ambos prenderam a respiração, sabendo que os próximos segundos selariam o destino de todos os envolvidos naquela noite que havia transformado suas vidas para sempre. A porta se abriu com um ruído sinistro, revelando a silhueta de um homem alto e corpulento contra a penumbra da madrugada. Tiago sentiu como se o mundo fosse desabar sobre sua pequena cabeça naquele instante crucial. Benedito Pena, aos 73 anos, era um homem que trazia o fardo de décadas de labuta árdua estampado em cada linha de seu rosto, sulcado pelo sol inclemente. Seus olhos castanhos, ainda perspicazes apesar da idade, varreram rapidamente o recinto antes de se fixarem na cena que se desenrolava diante dele. Por um instante que pareceu se estender indefinidamente, ele permaneceu paralisado na soleira, tentando assimilar o que via. Sua jovem esposa embalando um bebê recém-nascido e, ao lado dela, um menino franzino e encharcado que ele nunca vira antes.
Valha-me Nossa Senhora, murmurou Benedito, sua voz rouca rompendo o silêncio tenso. Não era um grito de júbilo pelo nascimento da filha, mas de espanto e confusão diante da cena desconcertante que encontrara. Seu olhar oscilava entre Bia, que o fitava com uma mistura de exaustão e apreensão, e Tiago, que se encolhera instintivamente contra a parede, preparando-se para escapar ao menor sinal de hostilidade. A mente do velho seringueiro se esforçava para entender como sua esposa dera à luz sem que ele tomasse conhecimento, numa edícula isolada e na companhia de um garoto desconhecido. Ele havia abusado da cachaça na noite anterior, tentando afogar as preocupações financeiras que o atormentavam há meses e adormecera profundamente na rede da varanda. A culpa começou a corroer seu âmago como um cupim implacável. Bena, disse Bia com a voz embargada, estendendo uma das mãos em sua direção. Ela nasceu, nossa filha nasceu. O seringueiro se aproximou lentamente, seus passos pesados ecoando no pequeno cômodo. Quando seus olhos pousaram sobre o bebê envolto em trapos improvisados, algo se agitou em seu peito, empedernido, um sentimento que há muito tempo havia esquecido que existia. Mas logo, sua atenção se voltou novamente para Tiago, que permanecia estático como uma estátua, os olhos arregalados de pavor. "Quem é você?" indagou Benedito, sua voz carregada de desconfiança. "O que está fazendo na minha propriedade?" Tiago engoliu em seco, sentindo a garganta ressequida, apesar de toda a água da chuva que havia ingerido. Suas experiências pregressas lhe diziam para inventar uma desculpa, para mentir ou tentar escapar. Mas algo na situação o fez optar pela franqueza. "Meu nome é Tiago de Melo", disse com a voz hesitante. "Eu estava me escondendo da chuva no seu paiol quando ouvi os gritos dela. Pensei que ela precisava de ajuda." A expressão de Benedito permaneceu indecifrável enquanto ele avaliava a criança. Havia algo na candura daqueles olhos amendoados que o intrigava. Mas sua natureza desconfiada, moldada por anos de desilusões e traições no mundo dos negócios rurais, não o permitia baixar a guarda facilmente. "E você achou que um moleque como você podia ajudar numa hora dessas?" "Ele ajudou, sim, senhor", interveio Bia, surpreendendo a ambos com a firmeza em sua voz exausta. "Ele ficou comigo a noite inteira, segurou minha mão, me deu coragem. Não sei o que teria sido de mim se ele não tivesse aparecido." Suas palavras transmitiam uma gratidão genuína que fez Benedito franzir a testa, incomodado com a ideia de que um menino estranho havia estado presente no momento mais íntimo de suas vidas. O silêncio se estendeu por vários minutos, quebrado apenas pelos pequenos sons que a bebê Iracema emitia ao respirar. Tiago permanecia encurralado na parede, oscilando entre o desejo de fugir e uma estranha sensação de pertencimento que não conseguia explicar. Havia algo naquele lugar, naquelas pessoas, que tocava uma parte de sua alma que ele imaginava estar morta desde que perdera sua família. Benedito, por sua vez, se debatia com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia raiva por ter perdido o nascimento de sua primeira filha, por ter estado ausente quando Bia mais precisava dele. Por outro, não podia negar que o menino havia estado presente quando ele falhara como marido e futuro pai. A culpa e o orgulho ferido se misturavam em seu peito como uma tempestade. "Bia precisa de um médico", disse ele finalmente, mais para quebrar o silêncio constrangedor do que por preocupação sincera. Seu relacionamento com a esposa era complexo. Um casamento arranjado pelas famílias, quando ele já estava com 70 anos e ela com apenas 27. Nunca existira amor verdadeiro entre eles, apenas uma convivência respeitosa e distante. "Tô bem", mentiu Bia, embora seu semblante pálido e as mãos trêmulas denunciassem o contrário. Ela sabia que Benedito estava buscando uma desculpa para se afastar da situação, como sempre fazia quando os sentimentos se tornavam muito intensos. "Só preciso descansar um pouco."
Benedito assentiu prontamente, aliviado por vislumbrar uma saída. Vou buscar umas coisas lá no casarão. Você... Ele hesitou, fitando Tiago. Você devia ir embora, menino. Isso não é assunto para criança. As palavras de Benedito atingiram Tiago como um balde de água fria. Era sempre assim. As pessoas o deixavam ajudar quando precisavam, mas depois o descartavam como um objeto usado. Ele já havia experimentado essa rejeição tantas vezes que deveria estar imunizado, mas por alguma razão, desta vez doeu de maneira diferente. Talvez porque, por algumas horas preciosas, havia se sentido útil, imprescindível, parte de algo maior que sua existência solitária. Não, disse Bia com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Ele fica. Benedito se voltou para a esposa, os olhos semicerrados. Como assim ele fica? Bia, você não pode estar falando sério. É um piá de rua, capaz que é um gatuno. A gente não sabe nada sobre ele. Eu sei que ele me ajudou quando ninguém mais estava aqui, retrucou Bia, abraçando a filha com mais força. Eu sei que ele tem bom coração. E eu sei que, por algum motivo, Iracema se acalmou quando viu ele pela primeira vez. Era verdade. A bebê havia parado de chorar assim que os olhos de Tiago se encontraram com os dela, como se reconhecesse nele uma alma fraterna. A tensão no ar era palpável. Tiago se sentia como uma corda esticada entre duas forças antagônicas, sem saber para qual lado se inclinar. Uma parte dele ansiava por aceitar a proteção que Bia oferecia, mas outra parte, mais cautelosa, o aconselhava a partir antes que a situação se agravasse. Aprendera da pior maneira que, quando os adultos brigavam por sua causa, ele invariavelmente acabava sendo o maior prejudicado. Benedito respirou fundo, tentando dominar a irritação crescente. Sua vida já era complicada o suficiente sem ter que lidar com complicações adicionais. A fazenda enfrentava dificuldades financeiras. Sua esposa era jovem demais para ele e agora havia uma criança recém-nascida para sustentar. A última coisa que precisava era de um garoto órfão para tumultuar ainda mais sua situação. Bia, seja sensata, disse ele, adotando um tom mais brando. A gente não pode simplesmente adotar qualquer criança que aparece por aqui. A gente tem nossas próprias responsabilidades agora. Ele gesticulou na direção da bebê. Ela é a nossa prioridade. Ninguém falou em adoção, rebateu Bia, embora a ideia já estivesse germinando em sua mente de forma inconsciente. Só disse que ele pode ficar até de manhã. Tá chovendo muito e ele é só uma criança. Tiago acompanhava a discussão em silêncio, sentindo-se cada vez menor. Conhecia bem aquele tipo de cena. Adultos debatendo seu destino como se ele fosse um objeto desprovido de vontade própria. A diferença era que, desta vez, alguém estava defendendo sua presença, algo que raramente experimentara desde que ficara órfão. A pequena Iracema escolheu aquele momento para começar a chorar novamente, seus gritinhos agudos rompendo a tensão do ambiente. Instintivamente, Tiago se aproximou e, para surpresa geral, a bebê se aquietou assim que sua voz murmurou palavras mansas em sua direção. O silêncio que se instalou foi profundo e carregado de significado. Benedito contemplou a cena com uma expressão indecifrável. Havia algo na interação entre o menino desamparado e sua filha que o incomodava de uma forma que não conseguia compreender. Não era apenas o fato de Iracema se acalmar na presença de Tiago. Era algo mais intrínseco, mais atávico, como se houvesse uma ligação que transcendia a razão. Isso é esquisito, resmungou ele, mais para si mesmo do que para os demais. Talvez não seja esquisito, ponderou Bia suavemente, alternando o olhar entre sua filha e Tiago. Talvez seja exatamente o que tinha que acontecer. As horas seguintes transcorreram em um estado de tensão constante. Benedito trouxe alguns mantimentos do casarão, mas manteve uma distância prudente de Tiago,
observando cada movimento do garoto com desconfiança. Tiago, por sua vez, permanecia próximo de Bia e Iracema, auxiliando no que podia e tentando se mostrar útil, na esperança de que sua prestatividade garantisse sua permanência. Quando o sol finalmente começou a despontar, colorindo o céu com tons suaves, a realidade da situação se tornou mais evidente para todos os envolvidos. Eles haviam vivenciado uma noite que transformaria suas vidas para sempre. Mas as consequências dessa mudança ainda eram um enigma aterrador e incerto. Benedito sabia que precisava tomar uma decisão a respeito de Tiago. Não podia permitir que um menino desconhecido permanecesse em sua propriedade indefinidamente, mas também não conseguia ignorar o efeito singular que a criança causara em sua filha. Além disso, Bia demonstrara uma determinação que ele nunca havia testemunhado antes, e isso o deixava desconcertado e intrigado ao mesmo tempo. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela estreita da edícula, iluminando o rosto exausto de Bia e a forma frágil de Tiago adormecido no canto, Benedito percebeu que sua vida organizada e previsível havia chegado ao fim. A partir daquele instante, nada mais seria simples ou fácil. E o que mais o amedrontava era a crescente suspeita de que talvez essa complicação fosse exatamente o que sua família precisava, mesmo que ele não conseguisse admitir isso nem para si mesmo. A bebê Iracema abriu os olhos mais uma vez, e novamente seu olhar se dirigiu instintivamente para Tiago, como se soubesse que aquele menino magricelo e assustado seria uma parte fundamental de seu futuro. Os primeiros dias após o nascimento de Iracema foram marcados por uma tensão constante que pairava sobre a fazenda como uma nuvem prenhe de chuva. Tiago fora autorizado a permanecer temporariamente, dormindo num canto do paiol onde havia se refugiado inicialmente, mas a cada manhã acordava sem ter certeza se seria seu último dia naquele lugar que começara a considerar como um lar. Benedito observava o menino com a atenção de um gavião espreitando sua presa. Cada gesto de Tiago era analisado, cada palavra sopesada, cada ação questionada. O seringueiro não conseguia se desvencilhar da sensação de que estava cometendo um erro terrível ao permitir que um completo estranho permanecesse tão próximo de sua família, mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar os acontecimentos bizarros que presenciava diariamente. Era impossível ignorar que Iracema cessava de chorar sempre que Tiago se aproximava. Não importava o quão aflita a bebê estivesse, fome, fralda suja, cólicas, a presença do menino a acalmava de uma maneira que nem mesmo Bia conseguia explicar. Mais inquietante ainda era o comportamento dos animais da fazenda na presença da criança. As galinhas, normalmente agitadas e cacarejantes, se amansavam quando Tiago passava pelo galinheiro. As vacas leiteiras, que costumavam dar trabalho na hora da ordenha, permaneciam calmas e dóceis quando ele estava por perto. Até mesmo Apuí, o cão-pastor alemão de Benedito, conhecido por sua agressividade com forasteiros, havia se tornado surpreendentemente carinhoso com o menino. Isso não é normal, murmurava Benedito para si mesmo, enquanto observava Tiago brincando no terreiro com Iracema no colo, cercado por animais que o seguiam como se fosse um imã. Garotos não têm esse poder sobre os bichos. Bia, por outro lado, enxergava a situação sob uma perspectiva completamente diferente. Pela primeira vez, desde seu casamento arranjado, sentia-se útil e necessária. Cuidar de Iracema despertara nela um instinto maternal que nem sabia possuir, e a presença de Tiago havia adicionado uma dimensão inesperada à sua maternidade. Ela se via cuidando não apenas de uma criança, mas de duas, e isso preenchia um vazio em sua alma que nem sabia existir. "Ele é especial, Bena", dizia ela sempre que o marido manifestava suas apreensões. "Você não percebe? Iracema fica feliz perto dele.
Os bichos confiam nele. Existe um motivo para ele ter aparecido na noite que ela nasceu. Mas Benedito, homem prático forjado por décadas de trabalho árduo e decisões difíceis, não acreditava em coincidências ou sinais sobrenaturais. Para ele, Tiago era simplesmente um problema que precisava ser resolvido antes que se tornasse incontrolável. A fazenda já enfrentava dificuldades financeiras suficientes sem ter que sustentar mais uma boca para alimentar. A situação se agravou ainda mais quando, na segunda semana após o nascimento de Iracema, Benedito constatou que algumas de suas ferramentas mais valiosas haviam sumido. Sua primeira suspeita, naturalmente, recaiu sobre Tiago. Confrontou o menino na frente de Bia, sua voz carregada de acusação e decepção. "Eu sabia que era um erro confiar em você", disse Benedito, seus olhos castanhos faiscando de fúria. "Onde estão minhas ferramentas? O terçado, a chave de boca, o alicate novo que comprei na feira?" Tiago sentiu o mundo desabar sobre seus pequenos ombros. Havia enfrentado acusações semelhantes tantas vezes antes que a dor já deveria ter perdido o impacto. Mas desta vez era diferente. Desta vez ele havia encontrado algo que se assemelhava a uma família, e a ideia de perdê-la por algo que não cometera era devastadora. "Eu não peguei nada, seu Benedito", disse Tiago, suas palavras escapando numa mistura de desespero e sinceridade. "Juro pela alma da minha mãe que não toquei em nada que não fosse meu." Bia observava a cena com o coração apertado. Conhecia o menino há apenas 2 semanas, mas algo em seus instintos maternais, recém-despertados, lhe dizia que Tiago estava falando a verdade. Havia uma honestidade em seus olhos amendoados que era impossível simular, uma desesperança que provinha de quem já havia sido injustamente acusado inúmeras vezes antes. "Bena, talvez você tenha deixado as ferramentas em outro lugar e se esqueceu", sugeriu ela cuidadosamente, ciente de que questionar a memória do marido era pisar em terreno pantanoso. "Eu não esqueço onde coloco minhas coisas", vociferou Benedito, sua frustração finalmente encontrando uma válvula de escape. "Trabalho com essas ferramentas há mais de 40 anos, e agora, misteriosamente, elas somem logo depois que esse guri aparece aqui." Tiago sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a derramá-las. Aprendera muito cedo que chorar na frente de adultos raivosos só piorava as coisas. Em vez disso, aprumou os pequenos ombros e encarou o olhar acusador de Benedito com toda a dignidade que sua alma de 7 anos conseguiu reunir. "Se o senhor quer que eu vá embora, eu vou", disse Tiago, sua voz trêmula mais firme. "Mas não vou confessar que fiz algo que não fiz. Posso ser pobre e órfão, mas não sou ladrão." A firmeza na voz do menino surpreendeu Benedito. Esperava negativas desesperadas, súplicas ou tentativas de negociação, mas não essa dignidade silenciosa que o fazia se sentir, inexplicavelmente, como o vilão da história. Bia se aproximou de Tiago e pousou a mão em seu ombro magro. "Ninguém vai embora", disse ela fitando o marido diretamente nos olhos. "Vamos encontrar as ferramentas, e quando encontrarmos, você vai pedir desculpas ao Tiago." A tensão no ar era tão densa que podia ser cortada com um facão. Benedito não estava acostumado a ser contrariado por sua esposa, principalmente na frente de terceiros. Sua autoridade como patriarca estava sendo posta em xeque, e isso o deixava desconfortável e furioso ao mesmo tempo. A discussão foi interrompida pela chegada inesperada de Jânio Maciel, vizinho e velho camarada de Benedito. Jânio era um homem mais jovem, com cerca de 50 anos, proprietário de uma gleba menor, mas mais próspera. Viera devolver algumas ferramentas que havia pedido emprestado na semana anterior, justamente as que Benedito acusava Tiago de ter subtraído. "Pena, meu amigo", chamou Jânio alegremente, segurando uma caixa com as ferramentas em questão. "Vim trazer suas ferramentas de volta.
Desculpa a demora, mas o motor do barco deu pane e precisei usar tudo isso para consertar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Benedito encarou as ferramentas que havia se esquecido completamente de ter emprestado. Depois olhou para Tiago, cujo semblante estampava uma mistura de alívio e mágoa profunda. Bia cruzou os braços, aguardando as desculpas que o marido prometera apresentar. Eu tinha esquecido do empréstimo, murmurou Benedito, sua voz perdendo toda a autoridade anterior. Tiago não disse nada. Simplesmente assentiu e se afastou em direção ao paiol, seus pequenos ombros curvados sob o peso da injustiça que havia sofrido. Mesmo tendo sido inocentado, a acusação havia deixado uma cicatriz dolorosa em seu coração, já marcado por tantas outras desilusões. Jânio, percebendo a tensão no ar, tentou amenizar o ambiente com algumas brincadeiras, mas logo percebeu que havia chegado no meio de uma quizumba séria. Após devolver as ferramentas e trocar algumas palavras sobre o tempo e as colheitas, despediu-se rapidamente, deixando a família novamente a sós com seus conflitos. Naquela noite, enquanto Tiago se aconchegava em seu canto no paiol, ouviu passos se aproximando. Era Bia, embalando Iracema nos braços. Ela se sentou ao lado dele na palha, seu rosto sereno iluminado pela luz tênue da lua que penetrava pelas frestas da madeira. Bena é um caboclo bom, disse ela suavemente, mas às vezes é teimoso demais para admitir quando está errado. Ele não pediu desculpas porque tem medo de parecer fraco, mas sei que se arrepende do que disse. Tiago manteve os olhos fixos no teto irregular do paiol. Eu já estou acostumado, mentiu. As pessoas sempre acham que eu fiz alguma coisa errada só porque sou órfão e pobre. Eu não acho, disse Bia com firmeza. E Iracema também não acha. Olha para ela. Tiago se virou para observar a bebê, que o fitava com seus olhos grandes e curiosos. Quando ele estendeu um dedo mirrado, Iracema o agarrou com sua mãozinha minúscula e um sorriso quase imperceptível surgiu em seu rostinho. Tá vendo? Sussurrou Bia. Ela sabe que você é especial. E eu também sei, mas as palavras de conforto de Bia não conseguiram dissipar por completo a dor que Tiago sentia. A acusação de Benedito havia reaberto feridas antigas e semeado dúvidas sobre seu lugar naquela família improvisada. Pela primeira vez, desde que chegara à fazenda, questionou se realmente deveria permanecer ali. Os dias seguintes foram marcados por uma frieza constrangedora entre Benedito e Tiago. O seringueiro se sentia envergonhado por sua acusação injusta, mas seu orgulho o impedia de se retratar adequadamente. Tiago, por sua vez, havia se tornado mais reservado, fazendo apenas o essencial para ajudar e evitando qualquer interação desnecessária com Benedito. A situação chegou ao ápice quando, 2 semanas depois do episódio das ferramentas, um homem desconhecido apareceu na fazenda indagando sobre um menino órfão. Ele se identificou como assistente social e alegou estar investigando denúncias de uma criança vivendo em condições impróprias numa propriedade rural. Benedito sentiu o sangue gelar em suas veias. Se as autoridades estivessem apurando a presença de Tiago na fazenda, isso poderia acarretar problemas judiciais sérios para sua família. Problemas que poderiam resultar na perda de sua propriedade, na desintegração de sua família e na ruína de tudo pelo que havia batalhado durante décadas. O assistente social se apresentou como Ajuricaba Filho, um homem de meia idade com uma pasta repleta de documentos e um olhar que parecia capaz de perscrutar as mentiras mais elaboradas. Ele fez perguntas minuciosas sobre a permanência de Tiago na propriedade, sobre as condições em que a criança vivia, sobre a legalidade da situação. Seu Benedito, disse Ajuricaba Filho, com um tom formal que fez Benedito se arrepiar, precisa compreender que existem trâmites legais para casos como este.
Uma criança não pode simplesmente ser adotada informalmente sem passar pelos canais adequados. Se o menino realmente está vivendo aqui, precisamos regularizar a situação imediatamente. Benedito fitou Tiago, que estava parado próximo ao paiol, nitidamente captando cada palavra da conversa. O menino parecia menor do que nunca, como um filhote de passarinho amedrontado, prestes a alçar voo ao primeiro sinal de perigo. Pela primeira vez desde que Tiago chegara à fazenda, Benedito percebeu o quanto a criança havia se tornado parte de suas vidas, e a perspectiva de perdê-la o atingiu como um golpe no estômago. A presença de Ajuricaba Filho na fazenda instaurou um clima de tensão que parecia sugar o ar do ambiente. Tiago acompanhava a conversa de longe, seus punhos cerrados, enquanto sentia sua vida sendo discutida como se fosse uma mercadoria a ser transferida de mãos. Benedito, por sua vez, se debatia entre o alívio de potencialmente se livrar de uma complicação e um sentimento estranho e inédito que brotava em seu íntimo, algo que se assemelhava perigosamente a afeto paternal. Seu Ajuricaba, disse Benedito, escolhendo suas palavras com cautela. O menino apenas se abrigou aqui durante uma tempestade. Não estamos tentando burlar lei nenhuma. Ajuricaba Filho ajeitou os óculos e consultou seus documentos. Entendo a situação, seu Benedito, mas o fato é que recebemos uma denúncia anônima sobre uma criança vivendo em condições precárias numa propriedade rural. É meu dever investigar e, se necessário, remover a criança para um ambiente mais adequado. As palavras remover a criança ecoaram no ar como uma sentença de condenação. Bia, que até então havia observado a conversa em silêncio com Iracema nos braços, sentiu o coração disparar. A ideia de perder Tiago, depois de tudo o que haviam compartilhado juntos, era insuportável. Que tipo de denúncia? Perguntou ela, dando um passo à frente. Quem faria uma maldade dessas? Ajuricaba Filho hesitou antes de responder. As denúncias são confidenciais, senhora, mas posso adiantar que alguém relatou ter visto uma criança dormindo num paiol e pedindo comida nas redondezas. Benedito sentiu a raiva incendiar seu peito. Benedito sabia perfeitamente quem havia feito a denúncia. Jânio Maciel, seu vizinho e pretenso amigo. Jânio sempre invejara a relativa bonança da gleba de Benedito, e desde a chegada de Tiago vinha fazendo gracejos maldosos sobre a situação irregular do menino. Era evidente que havia aproveitado a oportunidade para botar lenha na fogueira. Seu Ajuricaba, disse Benedito, sua voz adquirindo uma firmeza que surpreendeu até ele próprio. Gostaria de conversar com o senhor a sós sobre a situação do Tiago. Os dois homens se afastaram alguns metros, deixando Bia sozinha com as crianças. Tiago se aproximou dela, seus olhos amendoados tomados de medo e conformação. Já havia vivenciado situações semelhantes antes e sabia como geralmente terminavam, com ele sendo encaminhado para um abrigo distante ou colocado numa casa onde não era bem-vindo. Não se preocupe, sussurrou Bia, envolvendo o braço livre ao redor dos ombros mirrados de Tiago. Não vamos deixar nada de ruim acontecer com você. Mas Tiago já aprendera a não depositar fé em promessas de adultos. Por mais que Bia quisesse protegê-lo, ela era apenas uma mulher, numa sociedade onde os homens tomavam as decisões cruciais. Se Benedito resolvesse que era melhor ele partir, não haveria muito que ela pudesse fazer. A conversa entre Benedito e Ajuricaba Filho se estendeu por mais de 1 hora. Benedito narrou as circunstâncias da chegada de Tiago, descreveu como o menino havia auxiliado durante o parto de Iracema e mencionou, com hesitação, os efeitos curiosos que a presença da criança havia provocado nos animais da fazenda. É uma situação deveras singular, admitiu Ajuricaba Filho, rabiscando anotações em sua pasta. Mas o fato é que a criança necessita de cuidados adequados e instrução formal. Não pode simplesmente viver num paiol indefinidamente.
E se nós o adotássemos oficialmente? Indagou Benedito, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Não havia planejado proferir aquilo, mas as palavras escaparam de sua boca antes que pudesse impedi-las. A Juricaba Filho arqueou as sobrancelhas. Seu Benedito, o senhor tem 73 anos e sua esposa 30. Acabaram de ter um bebê. Tem certeza de que desejam assumir a responsabilidade legal por uma segunda criança? Benedito fitou na direção de Tiago, que observava nervosamente a conversa à distância. Pela primeira vez, realmente enxergou o menino, não como um intruso ou um estorvo, mas como uma criança amedrontada que havia perdido tudo e ainda assim encontrara forças para socorrer os outros. Viu a coragem silenciosa com que Tiago enfrentara suas acusações injustas, a gentileza com que tratava Iracema, a maneira como os animais da fazenda o seguiam, como se reconhecessem nele algo especial. Sim, disse Benedito com convicção. Tenho certeza. A Juricaba Filho fechou sua pasta e suspirou. Muito bem, seu Benedito. Se essa é sua resolução, precisaremos dar início aos trâmites legais de imediato. Há muita burocracia envolvida, sindicâncias domiciliares, entrevistas psicológicas. O processo pode levar meses. E enquanto isso? Perguntou Benedito. Enquanto isso, Tiago pode permanecer aqui sob supervisão provisória, desde que cumpram certas exigências. Ele precisa frequentar a escola, ter um quarto apropriado, acompanhamento médico regular. Retornarei na próxima semana para uma inspeção formal. Quando a Juricaba Filho finalmente se retirou, a fazenda mergulhou num silêncio denso. Tiago permanecia estático próximo ao paiol, ainda digerindo o que ouvira. Benedito se aproximou dele vagarosamente, pela primeira vez em semanas, sem a animosidade que havia marcado suas interações anteriores. Tiago, disse Benedito, sua voz mais branda do que o menino jamais havia escutado. Preciso lhe pedir desculpas. Pela acusação das ferramentas, pela forma como o tratei, por não ter enxergado antes o que você realmente é. Tiago ergueu os olhos, confuso e esperançoso ao mesmo tempo. O que eu realmente sou? Benedito se ajoelhou diante da criança, colocando-se na altura dos olhos do menino. Você é parte desta família, e se me permitir, gostaria de ser seu pai. As lágrimas que Tiago havia reprimido por tanto tempo, finalmente escorreram por seu rosto magro. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que doía. Pela primeira vez, desde que perdera sua família, alguém o queria de verdade, não por compaixão ou obrigação, mas por afeto genuíno. Bia se aproximou, carregando Iracema, e os quatro se abraçaram ali, no terreiro da fazenda, formando um círculo de afeto que parecia capaz de cicatrizar todas as feridas do passado. Os meses subsequentes foram de transformação completa para todos. Tiago começou a frequentar a escola de Careiro da Várzea, onde sua inteligência natural impressionou os professores. Benedito construiu um quarto pequeno, mas aconchegante para o menino no casarão, e lentamente foi aprendendo a ser pai na idade em que outros homens já eram avós. Bia floresceu em seu papel de mãe de duas crianças, descobrindo uma força e determinação que nunca imaginara possuir. Ela organizou uma pequena horta onde Tiago ajudava a cultivar hortaliças e juntos criaram um espaço de aprendizado onde Iracema também participava, mesmo sendo ainda bebê. Mas a maior transformação ocorreu quando o mistério por trás dos poderes de Tiago finalmente foi desvendado. Tudo começou quando o menino, brincando no sótão do casarão enquanto Benedito organizava documentos antigos, encontrou uma caixa empoeirada repleta de fotografias antigas. Numa delas, reconheceu um rosto familiar. Era ele mesmo, ou melhor, era alguém que se parecia extraordinariamente com ele. Seu Bena, berrou Tiago, correndo escada abaixo com a fotografia nas mãos. Olha isso! Benedito examinou a fotografia com atenção crescente.
Era uma imagem em preto e branco de aproximadamente 30 anos atrás, retratando um grupo de trabalhadores rurais diante de uma construção que ele reconheceu de imediato. Era o antigo seringal que funcionava onde hoje se localizava sua fazenda. "Valha-me, Nossa Senhora!", exclamou Benedito, virando a fotografia. No verso, grafados com letra esmerada, estavam nomes e datas. Um deles o fez gelar. Ubirajara Maciel, 1994, 7 anos. Tiago leu o nome em voz alta e algo se encaixou em sua mente. "Ubirajara era meu pai", disse ele, sua voz embargada de emoção. "Minha mãe sempre me contava histórias sobre como ele havia crescido num seringal no interior." A revelação atingiu Benedito como um raio. Tiago não havia surgido em sua propriedade por acaso. Ele havia retornado para casa. Sua conexão especial com a terra, com os animais, com o próprio local onde Iracema nasceu, não era sobrenatural ou inexplicável. Era ancestral, era profunda, era real. "Seu pai viveu aqui", disse Benedito, sua voz transbordando de admiração. "Esta terra o criou e agora ela o trouxe de volta." Nas semanas seguintes, com o auxílio de documentos do antigo seringal e registros da igreja local, conseguiram reconstituir a história da família de Tiago. O Birajara havia sido criado no seringal até os 18 anos. Depois se mudara para Manaus em busca de trabalho. Lá, conhecera a mãe de Tiago, constituíra família, mas morrera jovem num acidente de trabalho quando Tiago tinha apenas 4 anos. A mãe de Tiago, sem recursos e sozinha, havia tentado criar o filho, mas falecera 3 anos depois de uma pneumonia que não conseguira tratar adequadamente. Tiago ficara completamente órfão, sem saber da existência de suas raízes na fazenda onde agora vivia. "É por isso que os animais confiam em você", explicou Benedito numa tarde, enquanto observavam Tiago brincando com Iracema no jardim. "É por isso que Iracema se aquieta na sua presença. Esta terra o reconhece como filho dela." A adoção legal de Tiago foi concretizada 6 meses depois, numa cerimônia singela no cartório de Careiro da Várzea. Jânio Maciel, o vizinho que havia feito a denúncia inicial, compareceu para se retratar, confessando que havia agido por inveja e mesquinhez. Benedito o perdoou, compreendendo que às vezes as pessoas cometem atos ruins por razões que nem elas próprias compreendem por completo. A fazenda prosperou de uma forma que ninguém havia previsto. Não por causa de poderes mágicos de Tiago, mas porque ele havia trazido algo que faltava àquela família: alegria, propósito e a certeza de que o afeto verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo. Iracema cresceu cercada do amor de seu irmão mais velho, aprendendo com ele a mesma candura e determinação que o haviam ajudado a sobreviver nos momentos mais difíceis. Tiago nunca se esqueceu de suas origens humildes, mas também nunca mais duvidou de seu lugar no mundo. Benedito, aos 74 anos, descobriu que nunca é tarde demais para aprender a ser pai. Seu amor por Tiago era diferente do que sentia por Iracema. Era o amor de quem escolhe e é escolhido de volta, o tipo de ligação que transcende laços de sangue e se fortalece através das escolhas conscientes de amparar e proteger. Bia encontrou em sua maternidade expandida uma razão de viver que transformou radicalmente sua personalidade. De esposa submissa e silenciosa, tornou-se o coração pulsante da família, a força que mantinha todos unidos e felizes. Anos mais tarde, quando Tiago se tornou adulto e decidiu cursar veterinária para cuidar melhor dos animais que tanto amava, ele retornou àquela fotografia antiga que havia mudado tudo. Contemplou o semblante de seu pai jovem, crescendo no mesmo lugar onde ele agora chamava de lar, e compreendeu que algumas histórias são maiores do que podemos imaginar. A fazenda da família Pena se tornou conhecida na região não apenas pela prosperidade, mas pela saga de afeto que a sustentava. Vizinhos vinham pedir conselhos sobre criação de gado.
sabendo que Tiago havia desenvolvido uma compreensão especial sobre eles. Outros casais com dificuldades para gerar filhos procuravam Benedito e Bia para entender como haviam construído uma família tão sólida através da adoção. Tiago nunca se esqueceu da noite chuvosa em que se refugiou no Paiol e testemunhou o nascimento de Iracema. Daquela noite de provação havia brotado não apenas sua irmã, mas toda a família que ele imaginou que jamais teria novamente. E quando, anos depois, Iracema lhe perguntou como ele soubera que ela era especial desde o primeiro instante, Tiago sorriu e respondeu com a sabedoria de quem havia aprendido que os milagres mais autênticos são aqueles que nascem do amor humano, não de poderes sobrenaturais. A história da família Pena provou que nem todos os órfãos permanecem sozinhos para sempre, que nem todos os casamentos por conveniência são desprovidos de afeto genuíno e que nem todos os anciãos são incapazes de aprender coisas novas. Mais importante ainda, provou que as famílias mais fortes são aquelas edificadas não apenas por laços consanguíneos, mas por escolhas conscientes de amar, amparar e proteger uns aos outros, mesmo quando, sobretudo quando, o mundo inteiro parece estar contra vocês. E assim, naquela fazenda no interior do Amazonas, onde outrora funcionara um seringal repleto de crianças desamparadas, continuou a funcionar um lar transbordante de afeto, comprovando que a terra tem memória, que o amor encontra seu rumo e que, por vezes, as maiores dádivas chegam até nós disfarçadas de provações.